Meus irmãos, o nosso estudo de hoje será sobre a passagem contida no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, em que Jesus nos ensina: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Por definição, a palavra turbar significa tornar opaco, turvar, inquietar, pôr em desordem, desassossegar, transtornar, perturbar. Precisamos também entender o que significa a palavra crer, que significa acreditar, considerar verdadeiro, ter fé. Essas orientações do Mestre Jesus até hoje têm profundo significado. Ainda mais nesse período em que passamos pela pandemia do novo coronavírus, em que precisamos estar em isolamento social. Observamos e sofremos os reflexos da diminuição dos espaços intercontinentais e do aumento dos abismos individuais. São muitas coisas boas que esperamos que ainda não chegaram. São amores ainda não encontrados ou que ainda não voltaram. E oportunidades que ainda não se renovaram. Porém, entre os caminhos tortuosos da vida, as leis de Deus se cumprem com exatidão, segurança e justiça. E entre os nossos passos se revelam as nossas fragilidades, nossas deficiências de espíritos aprendizes que somos. Assim, passamos por inúmeras situações de enfermidade, de dor ou de dificuldades de toda natureza, onde vamos enfrentando barreiras necessárias ao nosso aperfeiçoamento. Nunca é demais repetir que Deus nos criou espíritos simples e ignorantes e que inexoravelmente chegaremos à perfeição, conforme nos ensina a doutrina espírita. Se estamos passando por esses períodos, precisamos observar e conhecer a melhor forma de enfrentar o momento, lembrando sempre dos ensinamentos de Jesus. Assim, a nossa jornada passará a possuir a velocidade e a dinâmica que nós formos capazes de imprimir nesse processo. Podemos avançar ou podemos estacionar em reações de imaturidade, rebeldia, descrença, impaciência, atrasando o nosso próprio crescimento. Pois nós sabemos que temos o livre-arbítrio, nós fazemos as escolhas que criarão o nosso futuro e também estabelecem o nosso presente, independente do que aconteça no exterior de nós mesmos. Precisamos cultivar a esperança. Os homens nunca viveram tão inquietos e amedrontados. Alguns tentam dissimular esse estado de ânimo de qualquer maneira, pelo dinheiro, prestígio social, entregando-se a toda sorte de prazeres, permitindo gozar a vida
antes que tudo se acabe. Em uma ideia materialista, que é o impacto da dor, desenganos ou da saciedade dessas quimeras, logo se desfaz como bolhas de sabão. E desiludidos, frustrados, reconhecem que nunca houve a paz e a alegria real. Vivemos em uma época conhecida como a época da ansiedade. Um período em que a humanidade tenta substituir a esperança por produtos químicos, euforizantes, estimulantes, drogas ilícitas e lícitas, para depois se lançarem num abismo de insatisfação. Precisamos estar atentos às nossas mensagens, às nossas conversas, aos nossos discursos e àqueles que estamos ouvindo. As coisas estão ficando pior, não sei onde vão parar, ninguém presta. São recurso das forças inferiores para dizer às pessoas de maneira sutil para não ter mais esperança. Essa campanha sutil produz a descrença de si mesmo e das coisas ao nosso redor. Não vendo solução, só se vê vazio e frustração. Daí o desencanto que atinge os invigilantes e que se deixam seduzir por essa forma equivocada de interpretar a vida. E que cria o desespero. Se o desespero está na ordem de nossas dores, de nossas emoções, ou a insatisfação, lembremos-nos de Jesus, o sentido contrário a tudo isso. Jesus sempre fez da esperança sua alavanca. Deu esperança aos famintos, aos doentes, na prática. A esperança não se trata de uma expectativa passiva, sem iniciativa de auxiliar na sua realização, ou onde o interessado não age e não luta no sentido de remover diariamente os seus obstáculos. A esperança é energia em ação, movimentando o interior do ser e desperta a crença na potencialidade, o aperfeiçoamento da visão em relação ao futuro, em dias sempre melhores. Precisamos também cultivar a fé. Na verdade, o coração humano vive inquieto e aflito porque carece de fé. A virtude que gera e mantém a serenidade, a segurança inabalável, qualquer que seja a situação em que nos encontramos. Quando as nossas reservas mais íntimas parecem esgotadas e o desalento estiver invadindo a nossa alma, precisamos parar para refletir, buscando os motivos que nos levam à falta de ânimo. Motivos reais.
próprios, interiores. Na maioria dos casos, decorre de não podermos viver de acordo com o que planejamos. Ou gostaríamos que as pessoas agissem de forma diferente conosco. Ou que as circunstâncias favorecessem a realização dos nossos ideais. Mas temos que lembrar que o roteiro espiritual é sempre traçado em nosso benefício. Devemos viver no mais íntimo do ser a expressão ensinada por Jesus na oração dominical. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Palavras que muitos de nós já repetiu várias vezes, mas nem sempre conseguiu colocar em prática. Deus sabe das nossas necessidades e aspirações, assim como da nossa resistência. Como a doutrina espírita nos esclarece, se as causas de nossas aflições não se encontram nesta vida, certamente se originam de outras encarnações. O sofrimento não é eterno. Tudo passa, só o bem permanece. Seja qual for o motivo de nosso desalento, devemos confiar em Deus e ter bom ânimo. Não se turbe, pois, o nosso coração. Precisamos trabalhar pela conquista da paz e serenidade, firmeza e perseverança, crendo em Deus e em seu enviado Jesus. No livro Na Seara do Mestre, no capítulo Não se turbe o vosso coração, Vinícius nos diz que, por isso, o médico do corpo e da alma recomenda o remédio que cura todas as atribulações, que é o crede em Deus e crede também em mim. Crer em Deus é crer na vida, é crer na infinita criação, nos mundos e nos sóis e todas as grandezas incontáveis. É crer na vida que nos cerca e que palpita, como estamos vendo agora. A natureza se recuperando com todo o potencial. Crer em Jesus é crer no enviado de Deus, através de quem se tem conhecimento da verdade e em cujos exemplos podemos receber e sentir o maior atributo divino, o amor. Crer em Jesus é crer na imortalidade comprovada, é crer na máxima sublimidade da vida, fraternidade para com o próximo, como com nós mesmos. A fé que o Mestre nos ensina se funda em fatos incontestáveis, visíveis, palpáveis, que afetam o sentido e a razão, as restritas possibilidades do homem e as imensas possibilidades do espírito. Essa fé nos conduz ao caminho da verdadeira vida e nos revela o objetivo de conduzir a criatura ao Criador,
mediante a lei incoercível da evolução. As palavras consoladoras do Mestre ecoam na terra, vibrando na intimidade das almas sensíveis e despertando-as para um sentido de equilíbrio e espiritualização. Mais fortemente vibram essas palavras nos momentos de maiores provações. Mais severos testemunhos, mais dolorosas perspectivas, pois o Mestre, amoroso e sábio, redobra de sabedoria e amor na providência fraterna junto a todos os habitantes da terra. Oremos com Jesus, no silêncio de nossos corações, pois é de prece e quietude que necessita um mundo mergulhado no tumulto que se encontra. E muitas das vezes, a causa de tanto transtorno é a falta de fé. O que está faltando à humanidade para que se tranquilize e seja relativamente feliz, tanto quanto permitam as condições deste mundo de provas e expiação, é a fé em Deus. Se possuíssemos essa preciosa virtude, convictos da solicitude do Pai para com suas criaturas, teríamos outra forma de agir frente às vicissitudes. Seja onde for, devemos recordar que Deus está sempre em nós e agindo por nós. Lembrando que estamos imersos no fluido cósmico universal, hausto divino do Criador, conforme explicado por André Luiz. A prática da oração é fundamental para desenvolver em nós a convicção da presença divina, o amparo de Deus e nos sentirmos confiantes. No livro Rumo Certo, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel nos fala que para os obstáculos de ordem material, o apoio chegará na força para trabalhar, a fim de que os recursos necessários nos venham às mãos. Na hora da dúvida, não aparecerá formas verbais diretas que nos anule o livre-arbítrio, mas inspirações exatas que nos ajude a tomar as decisões indispensáveis à paz da própria consciência. Nos momentos de inquietação, sentiremos segurança e bom ânimo na travessia das aflições. Quando o mal aparecer nos derrotar pela incompreensão ou pela injúria, receberemos energia bendita da fé viva que restaura a esperança, nos revestindo de coragem. Quando os problemas do mundo nos afoguear a alma, não podemos abrir o coração à descrença, ao desânimo, à impaciência, pois elas são capazes de arruinar a nossa confiança e nos levar ao desespero. Quantos perderam as melhores oportunidades unicamente por haver abraçado sentimentos e pensamentos negativos, prejudiciais? Não devemos nos acomodar na inércia.
precisamos estar vigilantes em relação aos nossos pensamentos. No livro Terapêutica de Emergência, através de Divaldo Pereira Franco, autoria de Espíritos Diversos, nós aprendemos a importância de vigiar o pensamento, impedindo a perniciosa convivência das ideias negativas, que constitui a meta para quem deseja acertar, progredir, ser feliz. A mente vazia, sem pensamento edificante, ou em face do tumulto que decorre das ideias desvairadas, o homem se precipita para derrapar no desespero e se consumir na inutilidade. Aprendemos nesse livro que devemos fixar o otimismo, vencer receios injustificáveis, exercitar ideias edificantes. Eis o início de programa de vigilância para a mente sadia poder operar um corpo sadio. Para isso, meus irmãos, nós precisamos lançar mão das leituras edificantes do Evangelho no Lar, da mídia, onde devemos selecionar as palavras edificantes, os ensinamentos de Jesus, a prece. Naturalmente, que o mundo invisível não apregoa um retrocesso ao fogão de lenha. Mas Jesus nos adverte para nos acercarmos de Deus de uma forma essencial, sem se deixar levar pelo tumulto, e vivermos os ideais e princípios cristãos, como se mais nada no mundo fosse mais importante. Saber viver na paz que se almeja, combatendo a ansiedade, é uma questão de saber desejar o que vale a pena e escolher outro ritmo de vida que seja mais compatível com o equilíbrio espiritual, que nos pede reflexão. Precisamos nos acercar dos ensinamentos enobrecedores da Boa Nova. Isso sim significará uma conquista de paz, mesmo em um oceano de problemas. Fazer das palavras de Jesus o roteiro de elevação e o remédio para nossos problemas. Enfim, precisamos compreender que, sendo Deus a expressão máxima do amor, só deseja nosso bem, a nossa felicidade e não desampara ninguém. E como a justiça é perfeita, deixa que sintamos as consequências de nossos erros para o que procuremos evitar. Tudo obedece aos soberanos desígnios de Deus. Devemos suportar da melhor forma toda e qualquer situação penosa que não podemos remover, por sabê-la justo resgate de faltas pretéritas, quando não é uma experiência útil e necessária a nossa lapidação, condição indispensável a que se aproxima do Cristo. Não nos aflijamos, apreensões e temores
porque muitas vezes nos atormentamos à toa por coisas que nunca chegam a realizar-se. Basta a cada dia a sua aflição, como nós podemos ver a orientação em Mateus capítulo 6, versículo 34. E para encerrar a nossa reflexão, nós trazemos uma passagem de Paulo, de sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que fica para a nossa reflexão. Não vos inquieteis com nada, mas em toda ocasião, pela oração e pela súplica, acompanhadas de ação, de graças, apresentai a Deus os vossos pedidos. E a paz de Deus, que ultrapassa toda compreensão, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Muito obrigada. Vamos orar. Deus, nosso Pai, Jesus, amado Mestre, amigo, agradecemos sempre a oportunidade de estudo, de raciocínio, de entendimento. Agradecemos sempre pela doutrina espírita, que tanto nos ajuda em nossa melhoria. E pedimos, Senhor, que esteja ao nosso lado, ao lado dos entes queridos. Esteja, Senhor, envolvendo os nossos amigos, os nossos vizinhos. Esteja, Senhor, ao lado de todo aquele que se sente sozinho, que se sente isolado, que se sente abandonado. Aquele, Senhor, que está doente, que está sem uma conclusão da sua situação física. Senhor, abençoe a todo aquele que sofre, abençoe a todo aquele que luta e busca por auxílio, quer material, quer espiritual. Envolva, Senhor, o nosso bairro, o nosso estado, o nosso país, todo o planeta. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.